Muito bem, meus irmãos, a paz de Cristo, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o líder do Grupo Dort. Muito provavelmente você que não frequenta as reuniões não me conhece. Provavelmente só conhece o irmão Gabriel, porque ele fez uma live semana passada. Mas aqui estou eu. Foi-se prometido, o Gabriel até falou na live que ele fez semana passada, que iríamos ter outra live comigo justamente na sexta-feira da semana passada. Só que ocorreram alguns problemas, eu acabei percebendo que a minha internet não conseguiria segurar uma live no Instagram, porque a minha internet é muito ruim. Então eu pensei em algo muito melhor. Eu resolvi gravar um vídeo respondendo algumas perguntas que os irmãos do grupo Dort lá no grupo do WhatsApp me mandaram. Não só as que eles me mandaram, mas algumas que eu resolvi levantar porque eu achei pertinente ou relevante para os dias de hoje. Algumas questões comuns e bem importantes. Desde perguntas até simples de responder para quem já conhece a teologia reformada, até perguntas mais ou menos complexas, ok? Ah, Deixe o seu comentário caso você goste desse estilo de vídeo e queira mais vídeos desse modo. E caso você queira também, deixe a sua pergunta que eu farei o possível para responder. Porém, gostaria de fazer alguns esclarecimentos antes. Eu não sou um teólogo formado pelo seminário ou bacharel em teologia, nem nada. Sou apenas um jovem que gosta de estudar o assunto, que procura ler livros, estudar, procurar vídeos na internet, artigos, etc. Então, não pense que o que for falado aqui vem de um especialista no assunto. Eu faço o meu possível, eu dou o meu máximo a estudar, a tentar responder da melhor forma possível e me ater à verdade da forma que eu puder. Contudo, não quero que você aceite isso como uma verdade absoluta. Sempre procure, não importa quem fale, não importa se é o maior pastor reformado do mundo, sempre procure questioná-lo. Não questioná-lo no sentido de criticar ou atacá-lo, mas sempre procure ah, ver nas escrituras se o que ele falou realmente condiz com a verdade. Então, não sou nenhum teólogo, não sou capacitado no assunto, no sentido de ser especialista, diplomado, formado, mas vou tentar ao máximo transmitir a verdade para os irmãos. Então, caso os irmãos achem algum erro, alguma fala descuidada no discurso que se prosseguirá, pode deixar nos comentários que eu me retratarei caso seja o erro, certo? Mas vamos para as perguntas. A primeira pergunta é o seguinte: nós devemos evangelizar nas ruas e ou individualmente ou apenas com o nosso testemunho está bom? Ok. Do que se trata essa pergunta? Se ouve muito por aí, isso é muito comum e não é de todo mentira, de que o testemunho do cristão, quando o cristão está num meio, por exemplo, numa sala de aula da escola ou da faculdade ou no trabalho, que o seu testemunho, o seu modo de agir, o seu modo de se comportar já é uma pregação do evangelho para aqueles que estão no mesmo meio que ele. As pessoas que estão no mesmo meio que ele veem as suas atitudes, veem o seu testemunho e, ao olharem para ele, eles veem alguém diferente, eles veem um comportamento diferente. E como ele, creio eu, arroga para si o título de cristão e as pessoas veem o bom testemunho nele, isso por si só é uma pregação do evangelho. Isso está errado? Não, não está errado. Realmente as pessoas veem o nosso testemunho e muitas vezes, há muitos casos em que pessoas, simplesmente pelo testemunho do cristão, elas se sentem constrangidas e começam a se aproximar desse cristão e esse cristão leva essa pessoa para a igreja e etc. Contudo, contudo, o testemunho por si só, ele não é uma pregação completa do evangelho. Por quê? Porque por mais que as pessoas no seu meio social vejam seu testemunho correto, bom, íntegro, elas não vão conseguir captar todas as verdades do evangelho somente com isso. Elas não vão
ver a podridão do pecado delas somente com o seu testemunho. Elas não vão saber que Cristo é Deus encarnado somente pelo seu testemunho. Elas não vão saber dos atributos de Deus, da sua santidade, da sua justiça, soberania e do quão grave é o pecado delas para um Deus que é infinitamente santo. Elas não vão saber isso somente pelo seu testemunho e dentre outras coisas. Então, para a pregação do Evangelho ser completa, ser exaustiva, digamos assim, não é necessário apenas o seu testemunho. O seu testemunho é importante. O seu testemunho é essencial e você é obrigado a ter um ótimo testemunho na frente dos seus amigos, na frente dos seus parentes e etc. Contudo, não é suficiente. Você deve pregar o Evangelho para essas pessoas, você deve expor o pecado dessas pessoas, você deve sim achar certas estratégias. Bom, não é um foco dessa pergunta falar sobre estratégias. Talvez no futuro próximo, com certeza eu vou falar, ou eu ou o Gabriel vamos falar sobre evangelismo e vamos tratar sobre algumas estratégias evangelísticas. Mas enfim, é obrigação sua achar alguma estratégia para falar com aquela pessoa e pregar o evangelho para aquela pessoa. Nas ruas, devemos evangelizar nas ruas também? Sim, por que não? Os apóstolos evangelizavam nas ruas, publicamente, e você não vai conseguir alcançar tantas pessoas assim somente no seu círculo social, você não é onipresente. E Cristo nos manda pregar o evangelho a toda criatura. E isso inclui também desconhecidos, não só conhecidos para você. Espero que tenha ficado claro. Segunda pergunta: como se dá a salvação de acordo com o sistema reformado? Bom, essa pergunta vem de uma pessoa que não conhece como se dá mais ou menos a salvação no sistema calvinista reformado como nós estamos acostumados. A maior parte dos seguidores da página no Instagram do Grupo Dort já está careca de saber como isso funciona. Mas nunca é demais reafirmarmos isso na nossa cabeça. Ok. Primeiro de tudo, qual é o diferencial da teologia reformada para as outras teologias, para as outras soteriologias? E soteriologia eu quero dizer a doutrina da salvação. Primeira coisa, a salvação no sistema reformado, a salvação no sistema calvinista, ela começa em Deus antes da fundação do mundo. Ela começa na Trindade antes do universo ter sido criado, na eternidade, quando Deus habitava sozinho com Ele mesmo. Deus era autossuficiente, não necessitava criar absolutamente nada. Se Ele quisesse continuar sozinho, apenas a Trindade coexistindo, Ele o faria e Ele não tem nenhuma necessidade intrínseca para criar algo externo a Ele. Ele criou porque Ele quis, para o beneplácito da sua glória, da sua vontade, aliás. Enfim, então a salvação começa aí. Por quê? Porque Deus, em seus decretos, na eternidade, escolheu antes da fundação do mundo, e essa expressão quer dizer na eternidade justamente, Deus já escolheu aqueles que haviam de se salvar e, por consequência, num decreto meio que negativo, rejeita o resto da humanidade à condenação, à perdição eterna. Então, o diferencial, digamos, sumo da teologia reformada para as outras teologias vigentes aí no país, no mundo, etc., é esse, que Deus predeterminou aqueles que iriam se salvar e aqueles que não iriam se salvar, meio que consequentemente, porque se ele já decreta aqueles que vão se salvar, consequentemente ele rejeita o resto. Ok. Vou tentar não me aprofundar aqui para não ficar um vídeo muito longo. Isso daria um vídeo inteiro e caso os irmãos queiram, eu posso o fazer. Mas enfim, começa aí e agora vamos entrar na história. Começamos na eternidade e no sistema reformado nós passamos agora para a história no espaço-tempo. Deus predeterminou aqueles que irão se salvar e ao longo da história, depois da queda de Adão, etc., Deus ele providencia um meio de salvação. Por quê? Porque a humanidade inteira caiu em Adão. Adão não caiu sozinho. Quando Adão cai, toda a humanidade cai junto com ele. Porque como vemos em Romanos capítulo 5, se eu não me engano, Deus ele faz um pacto com Adão em que ele é o representante legal de toda a humanidade. Então, tudo que Adão fizesse,
se ele caísse ou não caísse, é como se toda a humanidade caísse ou não caísse. Se Adão tivesse permanecido no seu estado natural, toda a humanidade teria permanecido no seu estado natural, porque ele era o nosso representante. Isso significa que se cada um de nós estivéssemos em seu lugar, nós teríamos feito a mesma coisa. Ok, Adão cai, toda a humanidade cai junto com ele, e por consequência disso, por consequência do pecado de Adão e por consequência do pecado da humanidade, toda a humanidade já nasce com a natureza corrompida, com a natureza pecaminosa, e já nasce por consequência disso, odiando a Deus e digna de toda a condenação. Em meio a toda a humanidade caída, como eu disse, na eternidade Deus escolhe alguns para serem salvos e providencia uma salvação para eles. Porque o pecado tem que ser satisfeito. A justiça de Deus, aliás, deve ser satisfeita. O pecado é uma ofensa a um Deus que é infinitamente santo. Não importa se é um pecado que você cometeu na sua vida, o único pecado que você cometeu na sua vida é cometido contra um Deus que é infinitamente santo. E é por isso que o seu único pecado, mesmo que eu tenha absoluta certeza que você não pecou só uma vez na sua vida, tem uma condenação eterna. É por isso que o inferno é eterno. Porque o pecado é cometido contra alguém que é eterno, que é Deus. Então Deus providencia a salvação para os seus escolhidos, para os seus eleitos, que é Cristo Jesus. E ele morre naquela cruz e paga todo o pecado dos seus filhos. Então nós temos Cristo Jesus como o representante dos eleitos e nós temos Adão como representante de toda a humanidade. Eu acredito que é um pouco difícil de entender algumas coisas. Surgem alguns questionamentos normais, corriqueiros, que é muito comum quando você expõe essa doutrina. Primeira coisa, se Deus escolheu aqueles que vão ser salvos e, por consequência, aqueles que vão ser condenados, então não importa o que eu faça, não importa o quanto eu queira ir para o céu, se eu não for um escolhido, eu nunca vou obter a permissão de Deus para entrar no céu. Algumas pessoas imaginam que é mais ou menos isso, existe, por exemplo, um ser humano que quer muito ir para o céu, mas por Deus não ter escolhido essa certa pessoa, essa pessoa nunca vai para o céu por mais que ela queira. Isso é uma interpretação errada. Não é isso que a doutrina está dizendo. Muito pelo contrário. Se o ser humano em questão não foi escolhido para ser um eleito, se ele foi abandonado por Deus à sua própria concupiscência, ao seu próprio pecado, ele nunca, por vontade própria, vai escolher ir para o céu. É como se Deus chegasse no inferno, abrisse as portas do inferno e convidasse as pessoas que estão lá para ir para o céu, bastasse apenas a sua vontade. O que ia acontecer é que aquelas pessoas, por livre e espontânea vontade, iriam rejeitar a Deus simplesmente porque elas odeiam a Deus por natureza. É impossível que o ser humano, por conta própria, exercendo a sua vontade, exercendo o seu livre-arbítrio, ele por si só se arrependa e creia e vá para o céu. É necessário que uma força exterior, uma força divina irresistível, quebre o seu coração, transforme o seu coração e a partir disso leve esse homem ao céu. E toda a humanidade corrompida, caída em Adão, odeia a Deus por natureza. Até os eleitos, antes de serem salvos, eles odiavam a Deus por natureza. Eles odiavam o Deus verdadeiro. Você pode me dizer, mas existem tantas pessoas buscando a Deus, buscando certas religiões, etc. As pessoas não odeiam a Deus. Errado. Pode parecer externamente que aquelas pessoas são pessoas piedosas porque seguem tal religião, etc. E têm uma certa espiritualidade. Contudo, o ódio que eu estou falando, o ódio a Deus que eu estou falando, é que o ser humano odeia ao Deus verdadeiro. O Deus que é expresso na Escritura é um Deus que não é aceito pela maioria das pessoas. Você pode pegar qualquer pessoa, até mesmo nas igrejas evangélicas brasileiras padrão, e você expõe o Deus verdadeiro para essa pessoa, você expõe a doutrina da soberania e etc, e você vai discorrendo, essa pessoa dificilmente vai aceitar o Deus que você está expondo. Onde é que eu estava? Eu acho que eu me perdi um pouco. Enfim, recapitulando. Deus na eternidade elege alguns para a salvação, consequentemente alguns para a perdição. Na história agora, no espaço-tempo, Adão cai, toda a humanidade cai com ele. Por consequência, toda a humanidade agora tem o pecado original dentro do seu coração. Por natureza, já no seu nascimento, a criança não é um ser puro, ela já é um ser contaminado pelo pecado. E toda a humanidade já nasce
já condenado ao inferno, e Deus providencia salvação para os seus eleitos, para que estes sejam salvos. Isso não significa que não importa o quanto você queira, você não vai para o céu a não ser que você seja eleito, mas significa que, se você é um eleito, de uma hora ou outra, o seu coração vai ser transformado e você vai crer no Evangelho. Outra distorção que as pessoas fazem em suas mentes é que o eleito, ele é atraído para o céu, ele é levado para o céu, ele é convertido meio que da base da força. Deus, ele rompe no coração da pessoa, quer ela queira, quer ela não. E isso não é verdade. A doutrina reformada não diz isso. Muito pelo contrário. Muitas pessoas se confundem e diz que a doutrina reformada ignora a vontade humana. Isso não é verdade. Se você for ler os Cânones de Dort, que é uma das mais brilhantes descrições da soteriologia reformada, da doutrina da salvação, você vai ver escrito lá que Deus, ele não traz as pessoas à força. Ele na verdade as convence. Ele na verdade as traz a... meus irmãos, me perdoem, aconteceu um imprevisto, tá tendo um barulho aqui em volta, então eu acho que eu me perdi. Mas enfim, eu estava falando sobre a doutrina reformada não ignorar a vontade do homem. Isso é verdade. O que a doutrina reformada expõe é que Deus, quando ele irrompe no coração do ser humano, ele transforma o coração de tal forma que as escamas que estão nos olhos dos homens, que faz com que eles sejam cegos e alheios a toda a verdade do Evangelho, essas escamas são retiradas de Deus e o homem passa a conseguir agora enxergar a graça e toda a glória divina. E quando o homem, ele, através do Espírito Santo e da sua ação, tem essas escamas caídas, ele enxerga a graça de Deus em todo o seu resplendor e irresistivelmente ele é atraído para essa graça. Ele não consegue não querer, ele não consegue rejeitar essa graça porque ele simplesmente agora ele é atraído irresistivelmente para isso. Então Deus, ele salva o eleito agindo em sua vontade. O eleito não é trazido à força com puxões de orelha e etc. Certo? Então a doutrina reformada não tira a responsabilidade do homem. Quando nós pregamos o Evangelho, você é chamado a crer. Se você está assistindo esse vídeo e você ainda não creu, se você ainda não creu em Cristo como sua única fonte de salvação, o inferno é certo para você. Você está caminhando a passos largos para o inferno. Não importa as suas boas obras, não importa o que você faça, não importa quão bom você acha que você é. Tudo que você faz, se você não crê em Cristo, para Deus é como se fosse esterco, é como se fosse trapo de imundícia. Essa é a linguagem que a Escritura usa para as boas obras de um homem que não é regenerado. A única forma de Deus aceitar a você no céu é crendo em Cristo e colocando toda a sua confiança em Cristo. Então é mais ou menos assim que se dá a salvação no sistema reformado. Eu posso fazer um vídeo exclusivo para isso, certo? Para a salvação do sistema reformado, sobre eleição, graça irresistível, todos os 5 pontos do calvinismo, certo? Mas deixa para outra hora. Basicamente é esse o resumo da salvação no sistema calvinista reformado. Terceira pergunta: como o cristão pode saber se sua fé é realmente genuína e não apenas mais um ato de religiosidade vazia? E, se caso perceba que sua vida não foi realmente transformada, o que ele deve fazer? Quando eu recebi essa pergunta, eu de pronto já percebi que essa pergunta vem de um cristão que está sofrendo com seus pecados. Por quê? Porque apesar de termos sido salvos, apesar de Deus ter sim convertido nosso coração, apesar de termos nascido de novo, apesar de frequentarmos as igrejas, todos os cultos e etc., orarmos, lermos as nossas Bíblias, vivemos de certa forma uma vida cristã. Infelizmente, o pecado ainda não se desvencilhou da nossa vida como nós queríamos. Ainda residem em nosso interior sequelas, resquícios da natureza pecaminosa. O pecado não foi completamente apagado do nosso coração. O nosso coração ainda é
minimamente manchado pelo pecado. Ainda sofremos com os assédios do diabo, das suas setas, dos seus pecados, das suas tentações, aliás, em nosso ser. E muitas vezes, quase todos os dias, nós cedemos a essas tentações e pecamos. Seja mentindo para os nossos pais, seja com orgulho, com inveja, com sentimento de ódio no coração, seja clicando em pornografia, seja mentindo, seja N formas de pecado. O cristão, ele é suscetível a essas quedas. E, de certa forma, o cristão, se você é um cristão genuíno, se você é um cristão nascido de novo, você odeia isso dentro de você. Eu tenho absoluta certeza que o que mais lhe incomoda é o pecado dentro de você. E essa pergunta, eu acredito eu, que todos vocês vão se identificar. Então, como um cristão pode saber se a sua fé é realmente genuína e não apenas mais um ato de religiosidade vazia? Bom, se você creu em Cristo, se você realmente se arrependeu, e se você busca lutar contra o pecado, mesmo caindo, mesmo tropeçando, pode ter certeza que a sua fé é genuína. Por quê? Porque se a sua fé não fosse genuína, se você não tivesse nascido de novo, se você não tivesse crido realmente com seu coração em Cristo, você não se preocuparia com isso. Você continuaria a sua vida normalmente, pecando normalmente, vivendo uma vida de pecado normalmente, mesmo que com uma fachada de cristão, mesmo que dizendo da boca para fora que você é cristão. Você não se preocuparia com isso. Você não se preocuparia em vencer o pecado dentro de você. Então, a preocupação, o simples fato de você se preocupar, se você realmente tem uma fé genuína, será que realmente eu me transformei? Será que realmente Deus fez com que eu nascesse de novo? O simples fato de você se preocupar com isso é um forte indício, uma forte indicação de que você realmente nasceu de novo. Porque se você não tivesse nascido, você não se preocuparia com isso. Você não tentaria lutar contra o pecado. E aqui eu quero dar uma palavra de ânimo para quem se identifica com isso. Eu acredito que todos vocês. Não parem de lutar. Não jogue a toalha. Não desista. Eu sei que é difícil, eu sei que você odeia o pecado mais que tudo. Eu entendo você. E infelizmente você não vai conseguir vencer todos os seus pecados nessa vida. Infelizmente você não vai conseguir vencer 100% da sua natureza até a volta de Cristo. Você só vai conseguir ser perfeito quando Cristo voltar e você ser glorificado. Não desista. Eu sei que é difícil. Eu sei que o pecado produz tristeza e é para produzir mesmo, é para você ficar triste mesmo. É um resultado natural. Eu sei que o pecado produz dúvida no seu coração. Mas acredite, é mentira. É mentira porque no momento que você cai, o diabo ele é chamado de acusador e ele vai te acusar. Não caia nisso. Cristo é o seu advogado. O único que pode falar algo de você é Cristo. Se Cristo é por nós, ninguém será contra nós. Tudo foi pago. Não importa os seus pecados passados, não importa os seus pecados presentes, não importa o seu pecado futuro. Cristo pagou por tudo. Não importa o que você faça, não importa quantos pecados ainda existem em sua vida, isso não vai fazer com que Deus te ame menos. E também não importa o quanto você faça de santo ou de bom, Deus não vai te amar mais por isso. O amor de Deus por você é contínuo, é infinitamente constante. Deus não é o homem para amar inconstantemente. Uma hora ama, outra hora não ama. Não. O amor de Deus por você é constante e não importa o seu pecado, não importa quantas vezes você erre, Cristo está sempre pronto para lhe perdoar. Quarta pergunta. Por que algumas igrejas reformadas batizam crianças e outras não? Meu Deus. Ok. Essa é polêmica, mas eu não vou tentar defender certa visão, uma visão ou outra, se é para batizar criança ou não. Só vou tentar expor as duas visões, certo? Eu sou presbiteriano, sou da Igreja Presbiteriana do Brasil. E como muitos de vocês já sabem, a Igreja Presbiteriana do Brasil batiza crianças. Já o irmão Gabriel, o que me ajuda na liderança e nas pregações também, ele é batista. Ele, por outro lado, já crê que batizar criança não é correto, não é bíblico. Não vou tentar defender a minha visão, não vou tentar puxar a sardinha pro meu lado, mas vou tentar expor as duas visões, por que um acredita que se deve se batizar crianças
E a outra visão, por que não se deve batizar crianças. Qualquer coisa, o Gabriel faz um vídeo me corrigindo aí se eu expus a doutrina dele que ele acredita corretamente. Primeiro eu vou tentar expor a minha visão. E, como eu sou presbiteriano, nada mais coerente de expor a visão do batismo infantil como lendo os nossos símbolos. Vou ler aqui dois dos nossos símbolos de fé presbiterianos, a Confissão de Fé de Westminster e o Catecismo Maior de Westminster, ver o que eles falam a respeito do batismo infantil. Os símbolos de fé, só um adendo, para quem não sabe, a igreja presbiteriana ela adota símbolos de fé como fiéis exposições do texto bíblico. Os nossos símbolos eles são considerados por nós como fiéis interpretações da Bíblia. Eles expõem fidedignamente, na nossa visão, o que a Bíblia diz sobre certos assuntos, sobre os principais assuntos. Mas vamos lá, voltando. O que o símbolo fala sobre o batismo infantil? Não só os que de fato professam a sua fé em Cristo e obediência a Ele, ou seja, os que devem ser batizados, quem deve ser batizado, mas também os filhos de pais crentes, ainda que só um deles, ou seja, devem ser batizados. Essa é a Confissão de Fé de Westminster. O Catecismo Maior de Westminster, o Catecismo Maior, na pergunta 166, vai dizer: a quem deve ser ministrado o batismo? E ele responde: o batismo não deve ser ministrado aos que estão fora da igreja visível, e assim estranhos aos pactos da promessa, enquanto não professarem a sua fé em Cristo e obediência a Ele. Porém, as crianças, cujos pais ou um só deles professarem a fé em Cristo e obediência a Ele, estão, quanto a isso, dentro do pacto e devem ser batizadas. Qual é a justificativa? A doutrina ela é exposta porque é um pouco complexo, meus irmãos, mas o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles mantêm uma relação de continuidade. Apesar de que a maioria das leis contidas no Antigo Testamento foram cumpridas em Cristo, e nós não temos mais as obrigações de cumprir certas leis, como as leis cerimoniais e as leis civis de Israel, porque foram cumpridas em Cristo e algumas leis foram unicamente para o tempo de Israel e para aquela nação. Apesar disso, o Antigo Testamento é sombra do Novo. A maioria das coisas, aliás, tudo no Antigo Testamento é sombra das coisas que hão de vir. Ok, é bem mais complexo que isso, mas eu estou tentando fazer um resumo. Tendo em vista isso, quando vamos tentar entender o batismo no Novo Testamento, pelo menos a linha presbiteriana, reformada mais tradicional, nós olhamos para o Antigo Testamento e nós vemos, e também com evidências neotestamentárias, quando Paulo diz que o sinal da fé, eu não vou me recordar agora o versículo, ele diz que é a circuncisão. Então nós fazemos um paralelo do batismo com a circuncisão. Por quê? Quando Deus faz a promessa a Abraão, Deus ele faz uma promessa que perpetuará por todas as gerações dele. Ele diz para Abraão que aquele sinal, a circuncisão que ele estava entregando para ele, seria um sinal da fé, aliás, da salvação, para ele e para toda a sua posteridade. Aí é que está a diferença entre os presbiterianos e os batistas. Os batistas, eles adotam a visão de que aquela ordenança que Deus deu a Abraão, da circuncisão ser para toda a sua posteridade, aquele sinal ele é dado apenas a Abraão e a sua descendência, digamos assim, natural. Os presbiterianos acreditam que a ordenança que Deus dá a Abraão sobre a circuncisão reverbera não só para a descendência natural, como também para a sua descendência espiritual. Nós, cristãos, nós somos filhos de Abraão pela fé. Então, quando Deus dá esse sinal de salvação para Abraão, no Antigo Testamento, isso é prefigurado como a circuncisão. A forma é a circuncisão. No Novo Testamento isso muda, isso vira o batismo. Resumindo, é basicamente essa a diferença das duas visões. Eu não quero me aprofundar muito aqui, porque para expor esse assunto de verdade eu precisaria estudar mais e etc. Mas tentando resumir da forma mais didática possível, é basicamente isso. Os presbiterianos acreditam que
A ordenança da circuncisão para Abraão reverbera por toda a história, não só para os descendentes naturais, como também para os espirituais. Isso inclui filhos descendentes dos cristãos, porque nós somos descendentes pela fé de Abraão. E os batistas já acreditam contrariamente. Eles dizem que, na verdade, para você ser batizado, você deve crer no Evangelho unicamente. As crianças, elas não creem no Evangelho, portanto não devem ser batizadas. Os presbiterianos acreditam que, para ser batizado, você deve fazer parte do pacto da graça, e o sinal para que você faça parte do pacto da graça é o batismo. E é basicamente bem resumido, um resumo bem, até eu acredito, bem raso mesmo, superficial, é isso, ok? Espero não ter errado na minha explicação do batismo presbiteriano. Imagina um presbiteriano expondo erroneamente a doutrina do batismo, que loucura. Mas enfim, questão número 5. O cristão ele pode escutar músicas do mundo? Essa é uma questão até engraçada. Por quê? Porque primeiro que em nenhum lugar da escritura você vai achar proibições dizendo que cristão não pode escutar música do mundo. Só que a grande questão é, o que é uma música do mundo? Geralmente as pessoas que defendem que cristãos não podem escutar música, entre aspas, do mundo, elas defendem que a música do mundo é toda música que não é dedicada a Deus. Toda música que não é louvor, toda música que não é sacra, não pode ser escutada por um cristão, porque é pecado, e isso. Primeiro argumento, não existe nenhuma passagem na escritura proibindo isso. Segunda coisa, e até um pouco cômica e irônica, diria até hipócrita, porque geralmente as pessoas que falam que é pecado o cristão escutar a música do mundo coloca patati patatá para o seu filho escutar, e patati patatá não tem nada de sacro, não tem nada de sagrado, não tem nada de louvor, é simplesmente música de criança. Se você proibir música do mundo, isso se enquadra em música de criança também. Qualquer música de criança, até mesmo andoleta, é pecado. Terceiro argumento, se você proíbe que o cristão escute música do mundo, uma forma de arte, você também tem que proibir, dizer que é pecado assistir filme, ir pro cinema. Se o filme não é, se a arte cinematográfica não é, se esse filme não é uma dedicação a Deus, se esse filme não é sacro, se esse filme não é sagrado, etc., entre aspas, então esse filme também deve ser proibido. Assistir filme também deve ser pecado. Se escutar música, ué. Outra coisa, ir para um museu de arte também deveria ser pecado. Pintura é uma forma de arte. Se essa pintura, seguindo esse argumento, não é dedicada a Deus, então apreciar essa pintura seria pecado. Então percebe aí então, a inconsistência desse argumento de que escutar música do mundo é pecado. Agora, nem toda música secular, eu gosto mais desse termo secular, é permitido o cristão escutar. Então, a resposta mais correta para essa pergunta é depende. Por quê? Porque algumas músicas do mundo realmente, apesar de não serem sagradas, louvor e etc., as músicas que ofendem diretamente a Deus ou indiretamente, as músicas que vão contra a Escritura, que pervertem a verdade de Deus, essas músicas sim são pecado. Dentre elas, músicas que falam palavrão, músicas que dão apologia a sexo, drogas e qualquer tipo de libertinagem, e por aí vai. Então, a resposta para essa pergunta depende. A música que você vai escutar, ela vai contra os preceitos de Deus, ela faz apologia e perverte a verdade de Deus e da Escritura? Se não, então ela é apenas uma expressão de arte, ela é apenas uma expressão artística que, apesar de não ser especificamente sacra ou um louvor, ela ainda assim revela um pouco da glória de Deus. Eu acho que espero ter ficado clara essa pergunta. Agora, a última pergunta. Cristo morreu por todo mundo? Para fechar com chave de ouro com essa pergunta polêmica. Vamos lá. Se eu não me engano, vou aqui chutar, grande parte da igreja brasileira e mundial crê que Jesus Cristo, na cruz, ele paga os pecados. Aliás,
Vou ser mais genérico aqui, mais fiel ao que as pessoas falam. Ele morreu por toda a humanidade e ponto. Ok. Só que nós encontramos problemas com essa afirmação. Primeira pergunta. O que Cristo veio fazer na cruz? Aí você vai me falar, ele veio salvar pecadores. Isso é óbvio. O que mais? Ele veio pagar pecados. Cristo Jesus, ele veio salvar pecadores, pagar os pecados por quem ele morresse. Ele veio redimir. Isso é óbvio. Isso é exposto claramente nas Escrituras que Deus veio salvar, remir e perdoar pecados. Deus veio salvar homens da condenação eterna de Deus, certo? Ok. Se Deus veio salvar, aliás, sendo mais específico, se Cristo veio e morreu naquela cruz para salvar, redimir, perdoar pecados, livrar da condenação eterna do inferno, e se Cristo morreu por todo mundo, por toda a humanidade, a consequência lógica desse argumento é de que toda a humanidade não vai ser condenada e toda a humanidade irá para o céu. Se você for querer ser coerente, se você for querer ser honesto com o texto e com o que ele diz acerca do sacrifício de Cristo, você tem que admitir isso. De duas uma. Ou você é ilógico, você admite que Deus veio para salvar pecadores e toda a humanidade, nem toda a humanidade, aliás, vai para o céu, alguns vão para o inferno. Você ou é ilógico, tem três vias, ou você é ilógico, ou você admite que o sacrifício de Cristo foi em vão para algumas pessoas, porque nós vemos na Escritura que algumas pessoas vão para o inferno. Aliás, grande parte da humanidade vai para o inferno, não vai para o céu. Se você admite isso, você admite que Cristo morreu por aquelas pessoas em vão. Porque se Cristo morreu para salvar aquelas pessoas e aquelas pessoas não vão ser salvas, você está admitindo que o sangue de Cristo foi derramado em vão para aquelas pessoas. E a terceira via é você negar que Cristo veio para salvar efetivamente pecadores e não veio para remir pecadores. Uma coisa ou é outra, ok? Então, apesar de alguns textos deixarem parecer que Cristo veio para salvar toda a humanidade, e isso eu posso até tratar em um vídeo separado, tratar sobre esses textos que dão a entender isso, poucos textos até. A Escritura nos revela que Cristo veio, e isso é até mais conciso, mais sólido com a doutrina em geral, que Cristo veio para salvar os seus eleitos, para salvar as suas ovelhas. O pastor, como diz em João 10, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E Jesus fala para os fariseus: vocês não creem em mim porque vocês não são as minhas ovelhas. Porque se vocês fossem, vocês creriam. Então Cristo veio efetivamente para morrer pelas suas ovelhas. E é por isso, e a consequência lógica e sublime, é que Cristo não derramou nenhuma gota sequer do seu sangue em vão. Todas as pessoas por quem ele morreu serão salvas de um jeito ou de outro. Ou você admite que Cristo não veio fazer aquilo que ele veio fazer, como relatado nas Escrituras, ou você é ilógico, ou você admite que o sangue de Cristo foi derramado em vão por algumas pessoas. Esse é um assunto mais complexo, vai entrar em choque com alguns textos que dão a entender o contrário, mas eu posso deixar isso para algum vídeo mais separado. Mas basicamente é isso. Cristo veio e morreu pelos seus eleitos, por aqueles que vão crer. E é por isso que o sangue de Cristo é efetivo, é eficaz e é 100% aproveitado, entre aspas. E ele não é derramado em vão, ok? Então, muito obrigado, meus irmãos. Esse foi o vídeo. Espero ter sido claro. Mil perdões por algumas trapalhadas ou interrupções ou algumas gaguejadas. Caso eu não tenha respondido da forma que vocês esperavam, vocês comentem. Caso ainda tenha ficado alguma dúvida, comentem aí embaixo. Mil perdões por qualquer coisa. E é isso, pessoal. Caso vocês queiram outro vídeo do mesmo formato, por favor, comentem. Fiquem com a paz de Cristo e muito obrigado. Okay? Até logo.